Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer mais uma mensagem da parte de Deus. Quero falar com você, a mulher que está aí do outro lado e tem procurado servir ao Senhor, tem procurado estar na presença do Pai, mas muitas vezes não entende por que não são alcançados, os seus sonhos, os seus objetivos. Porque existem tantas barreiras, tantos impedimentos, tantas lutas. Aquele que serve ao Senhor sabe que aqui na terra não é fácil, É luta constante. Às vezes são situações que nos desanimam, que às vezes nós pensamos até parar. Porque grande é a afronta de Satanás contra a vida daquele que serve ao Senhor. Mas mulher, estou aqui para te dizer que vale a pena servir ao Senhor. Mesmo com todas as barreiras, mesmo com todas essas dificuldades, não desista, tá? Continue. Mesmo que você olhe e não veja saída, confia que Deus está presente, Deus está vendo tudo e Ele vai mudar a sua história. Mas necessário é que nós façamos a nossa parte. Muitas vezes nós ficamos esperando que as bênçãos caem do céu. E então nós ficamos parados, olhando para o tempo, chorando, se lamentando. Mas isso não vai transformar a sua história. Outras vezes nós somos religiosos, apenas cumprimos rituais. Eu sempre falo sobre isso, porque eu vivi dessa forma há alguns anos, Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, como diz aqui, ela é viva e eficaz. Nós temos que aprender a palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. E assim nós conseguimos ter bom êxito, tá bom? Então não é apenas ser o praticante de uma religião que vai mudar a sua história. A palavra do Senhor diz assim, que para Deus o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele conhece o seu ser, Ele conhece o seu íntimo. Então ele quer que você o ame, que você tenha essa obediência, que você tenha esse prazer de estar na presença do Pai, mesmo quando as coisas não vão bem. Porque na maioria das vezes nós vamos estar enfrentando dificuldades, sim, porque nós vamos contra o que diz o mundo. Então nós estamos indo na contramão do mundo, adorando a Deus. Então o que vai fazer a diferença em nossas vidas é seguir a Jesus, colocar em prática a palavra do Senhor, entendeu? Então não é ficar preocupado com placa de igreja, com religiosidade, nada disso vai mudar a sua história. O nosso Senhor Jesus, quando vem buscar a tua igreja, ele vem buscar a noiva de Cristo, que somos nós. Ele vem buscar nós, que somos cordeiros junto com Jesus Cristo. Então está próximo. Então tudo isso que está acontecendo no mundo faz parte. Então hoje eu quero trazer uma mensagem para você que está aí, está passando alguma luta e às vezes já tem um bom tempo. Você fala, meu Deus, será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Mas saiba que Deus é contigo. Necessário é que você passe por essa situação e que você não desista. Não permita que Satanás venha falar no seu ouvido e você tomar posse daquilo que Satanás tem falado. Porque nesse momento de dificuldade, ele se aproxima de nós te dizendo, Deus não está te ouvindo. Você errou nisso ou naquilo, é por isso que ele não está te ouvindo, ele não está te vendo, ele não vai mudar sua história, para você não ter mais solução, para você não ter mais saída. Todas essas palavras são palavras de Satanás, que vem falar aos nossos ouvidos, tá bom? E muitas vezes isso acontece no nosso pensamento e muitas vezes vai usar aquele que é próximo a você, aquele que você mais ama, tá bom? Para ouvir essas frases, essas palavras que vai entrar aí no seu coração e muitas vezes nós tomamos posse. Então esteja atento a tudo isso. Não olhe a circunstância que você está passando. Olhe para o seu Deus, que é dono do ouro e da prata. É Deus poderoso, é Deus do impossível, é Deus que agiu no passado e continua agindo no tempo de hoje. Então, mediante toda essa situação que você esteja passando, portas fechadas, desemprego, uma doença, qual seja a situação, uma traição, coisas que você viveu no seu passado e que ainda está aí dentro de você. Então, procura buscar no Senhor. Como diz a palavra, entra dentro do seu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus. Muitas vezes nós falamos com pessoas, não é assim? Nós queremos que alguém nos dê essa solução, uma saída. Então você começa a falar, eu estou passando por isso, acontecendo isso, e as pessoas ficam olhando para sua cara e elas não podem fazer nada. O máximo que nós podemos fazer é orar. Eu vou orar por você, minha irmã. Eu vou orar por você, meu irmão, Mas Deus quer também uma atitude sua. Então, é importante, sim, que você tenha aí alguém que esteja intercedendo junto com você, que esteja orando por você. Eu estou aqui, estou orando por você também. Eu estou aqui, também estou passando por diversidades, tá bom? Estou passando por situações difíceis. Cada vez que eu venho trazer uma palavra aqui, que vai abrir a sua visão, que vai te mostrar um caminho, Satanás vem contra a minha vida. Mas eu continuo firme e forte aqui. Tem hora que eu falo, meu Deus, eu vou parar, porque é muitas lutas. Eu não venho falar para vocês o que eu tenho passado, mas eu venho te dizer que estou seguindo, que estou confiando no meu Deus, e eu sei que a vitória é minha, eu sei que a vitória é tua, no nome do Senhor Jesus.
O segredo é não desistir. Hoje eu quero trazer para você uma palavra que está em Mateus 9, a partir do versículo 19 até o 22, a cura de uma mulher enferma. Essa palavra aqui nos traz muita sabedoria, nos traz muito conhecimento. Tudo que está na palavra do Senhor não é uma mera história. É para nós ver o que Deus fez naquele tempo e que Deus continua fazendo. Mas nós precisamos entender como aquelas mulheres, como aqueles homens de Deus, eles venciam. Eles eram muito diferentes de nós. Nós vemos várias situações, por exemplo, Daniel, né, que foi decretado ali que quem buscasse outro Deus, que não fosse os deuses daquele rei, seria condenado. Mas ele continuou firme e forte naquilo que ele fazia. Talvez eu e você entraríamos naquele quarto e falaremos assim: Deus, eu vou fechar a janela para que ninguém veja, porque eu estou correndo risco de vida. Vou continuar orando aqui escondido. Mas Daniel não. Daniel deixou as janelas abertas e continuou fazendo o que ele sempre fazia. Continuou no mesmo propósito. Continuou fazendo aquilo que agradava a Deus, independente de qual seria as consequências. Então observe a diferença desses homens e dessas mulheres de antigamente. Por que nós não temos recebido grandes bênçãos, grandes milagres? Porque somos bem diferentes daquele povo. E eu me coloco nisso também. É muito fácil quando tudo está dando certo, nós vai, glória a Deus, eu quero agradecer a Deus, eu quero glorificar o nome do Senhor, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Mas quando as coisas vão mal, nós começamos a pensar, será que Deus está comigo? Será que isso que veio sobre a minha vida é Satanás, é o diabo, é macumba, é inveja? Ficamos até com medo, porque fulano está desejando teu mal, porque fulano colocou seu nome na boca do sapo, e aí? E o Deus grande que nós servimos? Muitas ficamos com medo, irmão, ora por mim, porque eu fiquei sabendo que fulano está fazendo um trabalho de macumbaria para mim, mas esse Deus que ele serve, esse Deus que ele serve é maior do que o nosso Deus? E por que nós temos medo? E por que quando as coisas vão mal, nós pensamos, Deus não é comigo? Só quando as coisas são boas? Só quando as coisas estão acontecendo da maneira que eu desejo, Deus é comigo? Então essas pessoas, esses homens antigamente, a diferença era essa. Então não é questão de placa de igreja, de situação que eu já vi, não, porque o mundo entrou dentro da igreja, as coisas mudaram, não mudou nada. Não mudou nada, naquele tempo também as pessoas eram idólatras, as pessoas serviam a Deus, serviam um Deus e serviam outros deuses. Elas, acendiam uma vela para Deus, uma vela para o diabo, como diz aquele ditado, entende? Então, é a mesma situação, tinha idólatra, tinha pecado, tinha toda essa situação, até coisas piores, que nós já vimos aí. Mas também tinham homens e mulheres que serviam a Deus de todo o seu coração, que não se entregavam diante das dificuldades, tinha medo, mas continuava, que chorava, se lamentava, mas se levantava e orava, jejuava e ia adiante, como Neemias, e tantos outros. Então Deus quer que nós entendamos que essa palavra está aqui para nós. É uma bússola, é uma direção, como esses homens, essas mulheres venciam. Entende? Então observa só, vamos ler aqui, eu quero deixar essa mensagem para você. Olha só o que acontece com essa mulher, a mulher que ficou enferma durante 12 anos, e essa mulher gastou tudo que ela tinha para ter aquela cura. Ela foi nos melhores médicos, ela tinha condições e ela não conseguiu vencer aquela situação. Mas um dia ela ouviu falar de um Jesus que estava caminhando no meio daquele povo e fazendo milagres. Então ela colocou em seu coração, se eu for até ele e eu apenas tocá-lo, eu serei curada. E ela enfrenta a adversidade da sua vida. Essa situação que ela está ali vivendo um momento terrível daquela doença. Muito fraca, muito debilitada. Agora pobre, já tinha perdido tudo. Estava desesperada. Para ela só faltava a morte. A única esperança que ela tinha naquele momento era Jesus Cristo. Observa que a única esperança que você tem é Jesus Cristo. E você conhece Jesus. Mas ela apenas ouviu falar de Jesus e ela teve fé. Você vive na presença do Pai. Você ora, você vai na igreja, você fala que Deus é grande, que Deus é fiel, mas mediante a dificuldade você tem medo e quer parar. Mediante a dificuldade você ouve a voz de Satanás e quer parar. Essa mulher apenas ouviu falar de Jesus e você já anda com Jesus. Eu já ando com Jesus. E muitas vezes eu também me pego nessa situação. Por isso que essa palavra vem de encontro ao meu coração. E eu comecei a meditar nisso. Então eu estou trazendo para você aquilo que Deus falou comigo. Observa a diferença. Por isso que esse povo de antigamente venciam. Então essa mulher apenas ouviu falar de Jesus e ela sai debilitada. Não conseguia nem andar direito porque ela estava fraca. Ela tinha o fluxo de sangue, então ela ficava ali soltando sangue pelo corpo dela e aquilo debilitou ela de tal forma que ela estava ali nas últimas. A esperança dela era Jesus.
Então vamos ler o que acontece. É capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 19. Vamos lá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Observa essa situação. Aqui tem muita coisa que nós podemos aprender. Havia uma multidão andando com Jesus. Aquela multidão oprimia Jesus. Jesus sentia a todo momento o toque de alguém em seu corpo. Mas o toque dessa mulher fez com que Jesus sentisse algo diferente. A palavra diz que ele sentiu virtude. Então, quando ele pergunta quem me tocou, eu estou falando aqui essa palavra de Mateus, mas em Marcos está mais abrangente, tá? Vou deixar em Marcos, onde está contando essa história de uma forma completa para você ler depois aí na sua casa. Para Mateus, porque está de uma forma mais resumida. Então, lá diz que essa mulher, ela toca em Jesus e Jesus sente algo diferente. Sai do corpo de Jesus virtude, sai do corpo de Jesus poder. Mas olha só a situação, havia milhares de pessoas em volta ali a Jesus, tocando em Jesus. Mas essa mulher tocou de uma forma diferente. Essa mulher tocou com fé. Essa mulher tocou acreditando. E ela obteve de Jesus um milagre. Observe que quando ela toca em Jesus, Jesus para. Jesus imediatamente parou, porque ele sentiu que algo saiu diferente do seu corpo. Sentiu sair poder, sentiu sair virtude. E ele diz: quem é que me tocou? Os seus discípulos olham indignadamente e dizem: como assim, mestre? Quem te tocou? Uma multidão te oprime, uma multidão te toca. Como vamos saber quem te tocou? Mas ele disse: não, esse toque foi diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E essa mulher ficou ali, numa situação complicada, pois ela foi até ele e ela viu aquela multidão, ela sabia que não conseguiria chamar a atenção de Jesus, foi entrando no meio daquela multidão com toda a dificuldade, com todo aquele obstáculo, que era para ela chegar ali e falar: meu Deus, que multidão é essa? Não tem como chegar em Jesus. Eu vou desistir, eu vou morrer, não tem jeito para mim. A única solução que tinha era tocar em Jesus, mas em volta a Jesus há muitas pessoas. Eu estou debilitada, eu estou fraca, eu não vou conseguir chegar até Jesus. Ela não olhou essa situação, ela não olhou essa dificuldade, esses obstáculos, e ela foi entrando ali devagarzinho, naquilo que ela podia fazer, se arrastando, e chegou até Jesus e simplesmente tocou em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Apenas tocou em Jesus. Ela ultrapassou aquelas barreiras, ela ultrapassou essa dificuldade e ela tocou em Jesus. E Jesus sentiu a fé. Jesus sentiu o poder. Jesus sentiu a unção quando aquela mulher tocou nele. Ele pergunta quem foi que me tocou, ela teve que falar: olha, mestre, foi eu que te toquei. Então olha só o que Jesus fala para ela. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ela recebeu a vitória. Por que ela recebeu a vitória? Porque ela não desistiu. Porque em meio àquela dificuldade, em meio àqueles obstáculos, ela não desistiu. Então esse é o segredo para nós. Você que está aí do outro lado, enfrentando uma dificuldade, uma porta fechada, uma doença na família, alguém que morreu, uma dor, algo que você passou que ainda te oprime, que ainda te machuca, tantas barreiras, pessoas falando coisas que não vão te ajudar, barreiras a ser enfrentadas. O segredo é continuar. O segredo é tocar em Jesus. E quando nós tocamos em Jesus, observa que ali tinha uma multidão de pessoas tocando em Jesus. Cada um tocando de uma forma. Cada um estava ali pensando: quem é esse Jesus? Quero ver se ele é Jesus mesmo. Outros dizendo: não, esse é Jesus, o Filho de Deus. Eu quero servi-lo, eu quero segui-lo. Outros estavam ali para ver, vamos ver o que ele vai fazer. E essa mulher foi lá para ser curada. Essa mulher enfrentou todas as barreiras, tocou em Jesus para ser curada. E ela creu que Jesus era a solução para aquele problema que ela estava passando. E assim ela obteve a vitória. Então essa é a pergunta que fica para você hoje. De que maneira que você tem tocado em Jesus? O que você quer receber de Jesus? Você tem tocado em Jesus de todo o seu espírito, de todo o amor, de toda a profundidade e sinceridade do seu coração?
É isso que vai fazer a diferença para que você receba a bênção do Senhor. Você tem olhado o obstáculo e tem te fazer parar? Você tem dado ouvido ao que Satanás tem soprado aí no seu ouvido? Ou você tem confiado que Deus pode mudar a sua história? Ou você tem confiado que seguir a Jesus vale a pena e que você vai tocar nele com fé e vai receber a vitória, vai receber sim um milagre, porque ele está pronto a te abençoar. Apenas ele quer que você toque nele de maneira diferente. E em meio a essa multidão, quando você tocar em Jesus, ele vai sentir que de ti está saindo algo de verdade, está saindo algo sincero, que tem fé, que tem confiança nele. E ele automaticamente vai mudar a sua história. Apenas creia. Continue a caminhada, não olhe os obstáculos, enfrente as barreiras e siga Jesus e toque nele de todo o seu coração. E você vai viver os milagres do Senhor em nome do Pai. Eu vou finalizar esse vídeo fazendo uma oração, porque eu também estou no mesmo barco que você, tá? Eu também estou enfrentando dificuldade, eu também tenho obstáculos e muitas vezes vem Satanás ouvindo e você dá aquela parada, mas não, vamos continuar. Tem uma multidão? Vamos quebrar essa barreira aí, vamos entrar aí no meio dessa multidão e vamos tocar em Jesus. E a bênção do Senhor virá para nossas mãos e nós vamos glorificar e exaltar o nome do Pai. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos cada pessoa que está aí do outro lado, Senhor. Não sei qual que é a situação que ela está passando, mas o Senhor sabe. Talvez seja uma porta aberta, talvez seja uma cura de uma doença, talvez seja aí a restauração do casamento, talvez seja, Senhor, uma bênção financeira. Prosperidade no lar, transformação em sua vida, em suas histórias. Abençoa cada um que está do outro lado. Senhor, dá força, dá ânimo, Senhor. Renova, Senhor, nossas forças em nome de Jesus. Que possamos continuar caminhando, seguindo a Ti, Pai, e enfrentando todas essas barreiras, todos esses obstáculos. Sabendo, Pai, que quando nós tocamos em Ti, um milagre acontece. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu declaro um tempo de vitória, um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Pai, em meio a toda essa situação que estamos vivendo nesse mundo tenebroso, nós sabemos que nós somos diferentes. Nós sabemos que nós queremos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que tem tudo em suas mãos, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, transforme a nossa história. Pai, nos ajude a continuar nessa caminhada, a vencer essas barreiras, esses obstáculos, Pai, e que nós possamos ser testemunho vivo do Teu poder, pois Tu não mudaste, Pai. Nós sim, muitas vezes mudamos, mas nós queremos entrar na Tua presença e nos humilharmos, Pai, diante de Ti, dizendo que nós precisamos de Ti, que nós confiamos em Ti e que não há outro Deus como o Senhor. Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, um dia cheio da Tua graça, do Teu poder. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, obrigada. É isso, meus amados e amadas irmãs que estão do outro lado. Continue firmes e fortes, orando. Eu estarei orando por ti, para que Deus te abençoe. E nas suas orações, não esqueça de mim também, tá bom? É isso, ficarei por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.